Fala galera, bem-vindos ao Software Gamer Podcast. Eu sou o David. Olá galera, eu me chamo Michael e hoje a gente vai estar falando aqui sobre adaptações de jogos para séries e filmes, e tanto novos como antigos. Você está acompanhando alguma coisa sobre o tema, David? Bom, eu vi alguns já, né, no passado. Eh, Ultimamente eu vi 2 episódios do Fallout, assisti Castlevania, da Netflix, e é isso, acompanho nas notícias. Ultimamente, os mais novos, assim, não acompanhei tantos. Castlevania é o que eu até pensei em comentar, mas eu acabei não assistindo. Ele está feito em animação, né? Sim, é animação, desenho, né. Foi Foi uma boa série, eu acho. O pessoal gostou da animação, gostou da história. Tem uma nota bem alta na crítica. E acho que é um exemplo de uma boa adaptação que trouxe a essência lá do Castlevania para dentro de uma animação. E é isso. Quem não conhece o jogo, consegue acompanhar? Consegue pelo menos iniciar a série tranquilo? É pela Netflix, né? Sim, consegue. A história tá toda ali, não precisa ter nada antes disso, né? Quem tiver talvez consegue uma referência a mais, mas dá tranquilo para assistir só a série na Netflix mesmo. Eu acho que é uma das adaptações, assim, que eu tenho ouvido mais crítica positiva, bem dizer. E tem, claro, tem várias adaptações que a gente vai comentar agora, mas é uma das adaptações, assim, que foi mais, eh bem recebida pela comunidade, tanto quem não conhece o Castlevania na época de jogos, como quem já conhece e foi acompanhar a série, assim como aconteceu com o League of Legends também, que teve adaptação, né. Então, foi uma das séries até mais visualizadas pela comunidade. E eu acredito, assim, que hoje em dia, eu acho muito interessante para inserir o pessoal no mundo gamer, essa questão de adaptação, porque às vezes a pessoa não tá por dentro da história do jogo, só jogou ele, mas não acompanhou a história. Então eu achei legal isso das adaptações. Claro, acontece desde a minha época de infância, como ocorreu com o fadado Street Fighter, tinha o Van Damme, o Raul Julia, Raul Júlia. Kylie Então, Minogue. mas aí tu tá falando ali dessa adaptação trazer a pessoa, né? Mas tu acha que não é um risco de afastar, talvez, com uma adaptação meio ruim? O que que tu acha que precisa para a adaptação ser boa e trazer gente pro game? Ou talvez o contrário, a pessoa do game querer assistir a animação? Porque quem já jogou o game todo, conhece a história do game, talvez não tenha tanto interesse em ver a animação, porque vai ser a mesma história, dependendo da animação, lógico, né, da adaptação, vai ser a mesma história e ele não vai estar controlando. Ele talvez não tenha o ânimo de acompanhar essa animação, porque ele já jogou o jogo. E o contrário, né, do que a pessoa que não jogou vai conseguir ter na adaptação ali alguma coisa que vai levar ela para querer jogar o jogo. Qual tu acha que é esses paralelos? Para qualquer um dos casos, eu acredito que sim, tem que ter uma inovação, alguma coisa. Não precisa ter nostalgia para chamar alguém de que já jogou, eh, mas eu acho que não é questão da nostalgia, é questão de você trazer uma inovação para a comunidade, tanto quem já conhece o jogo, como quem vai conhecer a história, mesmo que não tenha interesse
para jogar, digamos assim, mas para acompanhar uma nova história. Eu acredito que tem que ter algum tipo de inovação. Quem não está por dentro do assunto, como aconteceu bastante com o Last of Us, que foi bem recebido, foi uma série que já vem trazendo esse negócio apocalíptico desde Walking Dead e por outras séries desse tema mais pós-apocalíptico apocalíptico ou mesmo apocalíptico. É, isso traz bastante gente para aquele mundo. Então, a adaptação, mesmo quem não conhece o jogo, foi acompanhar a série, porque ela trouxe esse tipo de assunto chamativo, digamos assim, para aquele pessoal novo desse mundo, digamos assim. E eu acredito assim, inovação, principalmente, é o ponto forte para você trazer o público. Se a pessoa, ela, digamos, ela não está muito interessada em assistir animação porque ela já jogava e acha que vai ser ruim, alguma coisa assim. Você tem que ter uma forma de adaptar aquilo para trazer aquela pessoa para assistir. Então você tem que ter um ponto de interesse, não é inovação. Eu estava errando no meu ponto aqui. É um ponto de interesse. Então tem que ter alguma coisa na série que vai trazer uma fixação para aquela pessoa poder acompanhar. Digamos assim, é, ou um plot twist diferente, ou um gancho de história que teve é, uma reviravolta, que o assunto relacionado ao jogo que interessou para a pessoa que estava jogando. Então, isso vai mexer com ambos os casos. Então, eu acredito que esse ponto de interesse seria algo vital para esse pessoal acompanhar essas adaptações. E nesse, nesse mundo de. Claro, a gente vai citar agora as adaptações boas, as adaptações ruins, as adaptações péssimas, digamos assim. É, como eu já citei, tem alguns filmes que viram cult, digamos assim. É ruim, mas ele acaba ganhando fama é, por. É tão ruim que dá a volta, né? Ele vai pro menos zero, menos um e tipo, estoura para. É assim, na verdade não é bom, mas é uma coisa que fica cult porque é divertido, porque tu acha engraçado, porque vira uma piada, por algum outro motivo, né? Não é que seja uma adaptação boa, vamos dizer assim, mas acho que é esse o caso dele tão ruim que deu a volta. Existem vários casos desses, né? Eu vou citar dois casos agora. Você já deve ter assistido o Double Dragon e até mesmo o Super Mario. Porque, olha, é triste aqueles copas do Super Mario. É triste não vou dizer que na época do Double Dragon eles não tinham CGI suficiente para fazer alguma coisa, mas nossa, é terrível o nível daquilo, porque olha, tem gente sem recurso que faria alguma coisa melhor aquelas adaptações. Fora que pegam atores assim que na época, se não me engano, foi o Mark Dacascos até que fez o Double Dragon. Do Super Mario, se eu não me engano, foi o Bob Hopkins que fez o. Se eu não me engano, a dupla dele, o Luigi, é o. Aquele Léo Guizamo. Léo Guizamo. Não sei dizer agora. Mas acho que é isso. Tinha como fazer um CGI melhor, ou na verdade não é muito usado o CGI lá, né? É efeito prático. Eu acho que ali é uma vontade de fazer. Não sei se foi a vontade de fazer ou se foi alguma coisa assim. Vontade de fazer sem ter o recurso necessário na época, né? Então talvez se eles conseguissem um investimento maior ou alguma coisa assim, talvez eles conseguissem
uma, uns efeitos melhores, né? Mas além disso, no caso de Mario, por exemplo, tem toda a história, né? Que não adiantaria ter a, o visual legal lá, que a história também não ajuda, né? Hoje a gente se diverte e fala sobre isso, mas, cara, não trouxe o espírito de Mario para dentro daquela animação, daquele filme, né? E o Double Dragon também, eu acho que faltou história ali, faltou enredo, faltou roteiro. E, claro, os efeitos daí a gente até poderia relevar, né? Dizer assim, não, tudo bem, é feito lá antigamente, um orçamento mais baixo e tal. Só que aí não, a história não ajuda, né? Aí complica muito. E, e o que falar de Street Fighter, né? Que, tipo, meteram o Gaio como principal, o Ryu e o Ken são, são traficantes, eu acho, né? Se não me engano. Eu não lembro, acho que o Ken é alguma coisa Eles mexem com alguma coisa lá, então acho que são malandros lá, eles querem, acho que é tão ruim que a gente nem lembra mais. É ruim, o filme é ruim, é péssimo. É um roteiro, assim, que, eh, eu sinto muito pelo Raul Julia, eh, seja lá daquele Que eu acho que é a melhor parte do filme é o Raul Júlia. é, eu lamento por ele, porque foi o último filme que ele fez, mas, digamos assim, eh, acabou com a vida dele, literalmente, bem dizer, porque ele faleceu logo, após as gravações do Street Fighter. Então, assim, é muito filme que poderia, adaptação desse caso, que poderia utilizar bastante coisa, dimensões, talvez não seja o caso que nem eu falei, um ponto de interesse. Na época, o Street Fighter tinha o ponto de interesse da fama do jogo, mundial, digamos assim. Mesmo se você não era fã de fliperama, você acabava ouvindo sobre o jogo Street Fighter, sobre o jogo de luta, e até vou citar na mesma vibe aí o Mortal Kombat, que também foi outra tristeza das adaptações. Mas ali eu Então, acho que tem um caso da dificuldade de adaptar um jogo que tinha pouca história. Hoje a gente tem um pouco mais de história de Street Fighter. Na época acho que não tinha tanto. Foi desenvolvido depois. A Mortal Kombat tinha ali uma proto-história, um início, né, de uma lore que eles queriam colocar lá, mas também não era nada do que é hoje, né, no Mortal Kombat. Então eles também tiveram que inventar muita coisa ali, mas tinha alguma coisa de Street Fighter que eles poderiam tirar, tanto que uma adaptação muito boa é a animação do Street Fighter 2 que passava no SBT. eu lembro. É muito boa, realmente. Foi Então eles feita em versão conseguiram, né, anime. conseguiram tirar alguma coisa lá dentro da história de Street Fighter para fazer aquela animação, que é uma adaptação do game, que foi muito boa, na minha opinião, era muito legal. Mas aí Mario, é, Mortal Kombat, Street Fighter eram jogos com pouca história ou pouca difícil de adaptar, né? A Mario é gameplay pura, né? Na época que lançou o game a adaptação, a hora que lançou o filme, o jogo era gameplay pura, não tinha história, não tinha lore, não tinha nada. Tinha, o Mario caiu no encanamento e parou no mundo do cogumelo. E daí? Tipo, Eles já é, tinham uma série, na verdade. Era uma só que era, digamos assim, era uma introdução de série. Eram os atores que ficavam, tipo, no comecinho da série, aí trocava para o desenho, se eu não me engano, é alguma coisa assim. sim, mas aí Mas não tinha realmente o que a história do Mario, porque a princesa foi raptada e ele precisava salvar ela do Bowser. Não tem outra coisa para onde correr desse roteiro.
Então, digamos assim, eles tinham só esse ponto para poder fazer um filme que não foi feito nas coxas, bem dizer, né? Assim como foi feito com Street Fighter. E não teve. Tudo bem, se você não conhece o jogo, você não vai dar bola para a história daquele personagem, digamos assim. Mas como aconteceu com o Van Damme, enfiaram o Van Damme para fazer o Gaio e botaram ele como protagonista do filme. Então, assim, quem acompanha o jogo sabe que o Gaio não é o protagonista, então sabe que é o Ryu. Então, foi feita uma coisa assim, não estudaram para fazer a adaptação. E, Ali eu e acho que talvez nem foi falta de estudo, mas é que como é que tu contrata o Van Damme pra ser o Gaio e ele não vai ser o protagonista, né? Tipo, provavelmente ele e o Raul Julia foram os atores com maior salário lá dentro. Se eles não fossem os protagonistas com maior tempo de tela, como é que tu ia fazer o filme, né? O filme não ia se pagar, então chamou por isso. Eu acho que deveriam ter tentado algum outro ator ali pro Ryu e pro Ken, para poder usar eles como protagonistas de verdade, né? E, e é essa parte, né, cara? É difícil. No caso, tu falou ali da animação do Mario, a animação ela meio que viajava por outros caminhos, né? Tipo, side stories do que acontecia no jogo, né? Então, o Mario já tinha salvo a princesa, ele tava lá com a princesa e tinha que combater o Bowser de alguma outra forma e tal. Não, não é exatamente a história, né, do jogo do Mario, né? o Super Mario antigo, o que o Super Mario antigo errou, o novo acertou. Claro, não fizeram live action, mas fizeram uma adaptação ótima do jogo. E aproveitaram tudo que tem de história. E entra esse ponto que o David estava falando agora. Então, na época, realmente não tinha onde buscar história. Não? Jogos foram correndo, foi criando coisas dentro do jogo para entender caminhos, digamos assim, que você começa a entender um pouco da história do mais eh, complexa do Super Mario. Então, já a nova adaptação acertou. Botaram o Mario para conhecer o Reino Cogumelo, como a princesa já tinha o conhecimento de lá. Então, claro, tem as participações especiais também da adaptação, que nem o Donkey Kong. Então, eu achei muito legal o que fizeram dessa adaptação. Eu acredito que foi uma contraparte do filme antigo, porque eu até hoje eu sou aterrorizado por aqueles dinossauros que enfiaram no filme do Super Mario antigo, eram os caras com os jaquetão enorme, assim, que ia até aqui, e a cabeça de lagarto, que era fininha, assim, e ia até aqui em cima, que era Não, é o. aquilo realmente foi um delírio do pessoal de arte, que não sei da onde que eles olharam o jogo de Mario e imaginaram aquilo ali no live action. É, tem até o Yoshi, né, no final lá, mas meu Deus do céu, não tenho. Aquele Yoshi traumatizou também, cara, porque foi triste, cara. Até nesse ponto de adaptação da parte do jogo pra série e filme, os golpes de Street Fighter, de Mortal Kombat também, tá, não posso tirar, porque eu sei que tem muito fã na questão de Mortal Kombat, porque o Scorpion ficou bem adaptado. Então, eh, mas é só o golpe dele que ficou bem adaptado, porque o resto daquele filme ficou uma tristeza. Eu não sei se o Dave lembra ainda desse filme do Mortal Kombat, que Lembro, lembro. É que assim, cara, vamos dizer, é o que é o que tinha na época, eu acho. Não era nem que na época ele era tão ruim assim, entende? Ele tinha coisas que salvavam na época, tá? Não salva hoje, mas na época talvez ele salvava um pouco. Que é
um orçamento um pouco mais baixo, não era uma mega produção, eu acho. É, e é difícil, até um pouco mais fácil, entre aspas, porque Mortal Kombat já era filmado, né? Pessoas filmadas e os sprites colocados lá no jogo. Então, tipo, não, o Mario é complicado porque é um italiano gordinho fofinho e tipo, como é que você vai adaptar isso para um live action? O Fora que Copa, pixelizado, né. mesmo depois, né? Mas aí o Copa também o Bowser, né? Apesar de dele ser o vilão, ele é meio fofinho lá dentro do jogo, né? E no live action tem que mudar isso, né? Live action é complicado, né? Toda essa parte, o Toad, etc. E o Mortal Kombat, nessa parte, conseguiu uma vantagem, né? De já ter atores lá que faziam os personagens de Mortal Kombat. Não teve que. A parte de personagens, de gráfico de personagem, não teve que adaptar tanto, né? Mas aí cai em história, né? Que poderiam ter, nesse momento, já pensado numa história melhor, mas não foi o caso, ou realmente dane-se a história, vamos focar em coreografia de luta e 100% em batalhas aqui, que vai ser tipo um filme inteiro vendo lutas, batalhas e acabou. Talvez. Pra adaptação de filme, aí eu concordo. Realmente teria que ser, porque você tem vou botar uma média de filme hoje em dia de 1h40 para umas 2 horas, digamos assim. Os mais exagerados de blockbuster que vão lá para 3 horas de filme. Mas eu acredito que 1h40, vamos dizer, tá ótimo para fazer várias coreografias de luta, e dá para explicar uma porrada de história também. Ele podia. Como a história não estava tão desenvolvida, não estava tão boa o roteiro, talvez, da parte de história ali, joga a lore básica lá, deixa o pessoal viajar, então, né? Como acontece em muitos jogos hoje também, a pessoa joga um básico de história lá e deixa a comunidade fazer a história dela, né? Então, poderia ter jogado nessa parte, joga lá uma lore inicial, uma coisa, um embrião, joga um embrião de história lá, faz uma Uma mega. fanfic, é fanfic que chama? Também, mas não é nem. A fanfic acho que é mais quando tem a história lá e meio que muda, faz uma ficção da ficção, né? Faz uma ficção da ficção. Não é o canônico que tá lá, mas tu, tipo, vou fazer um what aqui, fazer um. E se tal coisa acontecesse? Mas acho que é tipo. Deixa assim, ó, eu dou só umas dicas aqui, deixa o pessoal preencher as lacunas, deixa o pessoal fazer ali o que eles entendem da história, que isso até gera um engajamento a mais da comunidade. E podiam ter feito isso, jogado só um básico lá do Mortal Kombat, e depois focar na luta, né? Então, coreografia, golpes, efeitos de golpes, etc., fatalities, essas coisas assim poderiam ter sido caprichadas ali e, e acho que talvez salvaria um pouco mais, né? O pessoal iria focar nas cenas de luta, a história, o pessoal ia, em cada grupinho, ia montar a sua história. Não, isso aqui que ele quis dizer, tal coisa, isso liga com lá, o Raiden é o deus do trovão, e a história do Sub-Zero com o Scorpion poderia, tipo, ficar tudo ali meio oculto para o pessoal discutir fora da história, já que não conseguiram um roteiro bom, né? Então não vão explicar no filme, deixa meio de fora e deixa a galera fazer e foca no que é Mortal Kombat, que é luta, né? Mortal Kombat não tem história. Tu entra lá, hoje até tem alguns jogos que tem uma mini história ali, mas na época entrava lá e era só round atrás de round. Então poderia focar nessa essência e trazer aprimorar as cenas de luta. E mesma coisa Street Fighter, né? Street Fighter viajaram lá, uma história que não tem nada a ver com o torneio Street Fighter, vamos dizer assim, né? Então, acho que perderam ali, se perderam a mão total. Nesse ponto, principalmente nessa questão de luta, eu vou mencionar até o Tekken. O Tekken foi uma coisa assim, eles acertaram muito nas cenas de luta.
mas perderam a mão totalmente em atrair a pessoa para a questão da história e ficou horrível, assim. Só que, não posso negar, as cenas de luta do Tekken estão excelentes, sabe. Então, foi uma coisa, assim, que adaptaram bem os golpes, aproveitaram muito a jogada de câmera para cada cena de luta. Então, assim, ficou ótimo as cenas de luta, só que o Tekken errou muito em mostrar a história do jogo. Então, assim, e mesmo até errou em mostrar alguma história, digamos assim. Eh, É isso que o Tekken, até o jogo, né, o Tekken até tem um pouco mais de história, um pouco mais consolidada do que Mortal Kombat tinha na época do filme, né. Hoje o Mortal Kombat tem uma história bem legal aí, mas na época do filme a história do Tekken era mais consolidada do que a história do Mortal Kombat na época do filme do Mortal Kombat, exatamente. né. E nesse ponto também eu vou mencionar a questão de recurso que você tinha falado, que eu não acho que, eh, eu acredito que é mais questão de competência mesmo, porque, eu vou botar um exemplo também agora do Borderlands. Eles têm recurso. Eles utilizaram vários atores e atrizes famosos. Eles tinham 2 pontos ótimos para fazer o Borderlands, o filme, que era o ponto de humor, que é ótimo do jogo, que é um dos pontos, mais atrativos do jogo, que eles poderiam ter, levado mais a sério no filme. Eles acabaram utilizando a quantidade de recurso enorme para contratar os atores e atrizes para fazer o filme e erraram em tudo, sabe. Não adianta pegar, botar aquele ator, agora eu fugir o nome dele, mas é o baixinho que geralmente faz filme com o The Rock lá. Esqueci o nome dele. Bom, depois eu lembro, né, eu boto aqui embaixo o nome dele. Eh Mas é um comediante nato, bem dizer, então eles poderiam ter Aquele aproveitado. Kevin Hart? Kevin Hart, obrigado. Eles poderiam ter aproveitado ele, porque ele tem muita pegada de humor. Ele já faz humor por vivência, mas adaptaram para o filme e ficou horrível, eh, era um filme que eu estava hypado para assistir, porque Borderlands é um jogo, assim, que eu não acompanhei jogando, mas eu sei de boa parte da história do jogo, por outros vídeos e, TikTok, YouTube e por aí vai, da pegada de humor, que era uma coisa, assim, que eu gosto muito dessa parte de utilizar, seja um filme sério, seja ou alguma coisa mais dark, digamos assim. Eu acho legal botar essas tiradas de humor para dar aquela quebra do clima, sabe. Então, e o Borderlands tem isso, é o um futurista que é sério, é um jogo sério, só que ele tem muito dessas pegadas de tirada de humor fora de hora, que são muito interessantes, que tira o cara daquela de seriedade que ele tá ali, e isso poderia ter sido aproveitado. Então gastaram muito recurso que num filme que não precisava tanto gasto, só por conta de atores que não vou botar a culpa nos atores, porque, assim, isso foi erro de roteiro, não foi erro dos atores que estavam no filme. Então, foi erro de não foi erro de contratação, foi erro de quem estava produzindo e roteirizando. Então, Borderlands foi uma decepção, porque de tudo que eles podiam ter feito, eles fizeram o contrário. Então, ficou um filme sessão da tarde chato, digamos assim, com humor de trapalhões ruim. Ah, mas ali no o Borderlands eu não assisti, né, não cheguei a acompanhar. Eles adaptaram alguma história de algum jogo? Porque o Borderlands ele tem história, né, ele tem uma história lá dentro do jogo que poderia ser adaptada, poderia ser seguida, né.
eles chegaram a adaptar algum específico, assim, ou eles quiseram fazer uma coisa nova, tipo um spin-off, Não, não, uma coisa mais livre, assim, dentro do mundo de Borderlands, mas meio que por fora, ou seguiram algum dos já aclamados, né? Porque os jogos são bem aclamados, o pessoal gosta da história, gosta. E outra pergunta ali, já complementando, a parte da ação, pelo menos, foi bem feita, porque Borderlands é tiroteio, né? FPS. Então, essa parte trouxeram para o filme ou também quiseram focar na história e esqueceram dessa parte que é essencial do Borderlands? então, os personagens foram tirados dos jogos. Então, os personagens, principais do filme, são personagens do jogo. Tem, pra quem acompanha, já são quatro jogos, mais um spin-off de Borderlands, e o 4 sendo mais recente. E os personagens que botaram na trama principal são personagens do jogo mesmo. E só que não foram aproveitados. Utilizaram, digamos, Mas não segue a história de um jogo lá, por exemplo, não, Borderlands 2, não segue Borderlands não, 2, não, não. não. É uma história, paralela, mas, que não segue nenhum do da parte dos jogos. Digamos, que seja alguma coisa entre eu acredito entre o 1 e o 2, se eu não me engano, mas não faz menções diretas ao ao que acontece nos 2 jogos. Então, como se fosse uma coisa paralela com aqueles personagens. Então, e o FPS não foi aproveitado, porque, eh, não vou, tirar mérito nisso, porque é uma parte ruim de aproveitar. Porque, assim, se você quiser botar no filme a imersão do jogo, você teria que estar, jogando em primeira pessoa, digamos assim. É, não, eu não digo nem de fazer uma câmera FPS lá dentro do filme, né? Eu me refiro a porque ele é um FPS, então o foco dele é em tiro, né? Tiroteio, Se você fala as pegadas de ação de tiro isso, a explodindo. ação lá, tipo, tu te leva pra dentro de um tiroteio de Borderlands ou também não? Até nisso erraram. Tem um pouco. Não tem, a alma do que é o jogo, digamos assim. Então isso eles não conseguiram aproveitar também. Então ficou, para quem não conhece o jogo, vai ver como um filme de meio ação, meio comédia, meio a meio de tudo. Então, mas, para quem tá no mundo dos filmes, é um filme mediano, e para quem tá no mundo dos jogos, vai assistir e vai achar um filme ruim. Então, assim, ele é abaixo da média, no geral. Então, ficou uma adaptação ruim, do jogo. Então, não tem um. Aí volta lá o que eu comentei no começo, o ponto de interesse que eles deveriam ter aproveitado e não acabaram não utilizando. Eu até comentei contigo antes a mesma coisa. Eu li bastante sobre isso, mas eu não lembro de ter assistido esse filme, que é o Alone in the Dark. Eu não lembro o que ficou adaptado do jogo para esse filme. Então, eles não adaptaram quase nada, é só o nome, né, eu acho, né, que botaram o nome de Alone in the Dark e lançaram um filme que tá com as piores notas possíveis. Fizeram um filme, dark, e botaram o nome Alone in the Dark. Cara, nem é tão dark, ele tem um pouco de ação, cara, nem sei, é muito estranho, não não tem nada a ver com o jogo, e simplesmente ruim, ruim, não. Esse é tão ruim que fica até ruim de comentar. Esse não deu a volta, esse chegou ali e parou. Eh, Se não me engano, ele tem 0% no Rotten Tomatoes. Nossa senhora. É bem complicado, então, tipo, passem longe, não queiram assistir.
Tá, e mudando um pouco de coisa ruim no episódio, vou falar um pouco de coisa boa. Agora saiu recentemente a segunda temporada de Fallout, e é uma série, assim, que eu tô gostando muito da adaptação. Eh, Quero parabenizar aí o pessoal da equipe de roteiro, se algum dia eles virem esse podcast aí. Ficou realmente excelente. Eh, eu talvez eu mudaria a atriz da principal. Não gostei da forma como, eh, ela atua bem, mas eu acredito que uma outra atriz conseguiria pegar melhor a alma do Fallout. Então, assim, pra quem não conhece, que está assistindo a gente aqui, Fallout é um jogo um pouco antigo até, e ele foi feito como da mesma produtora de Skyrim. Até os primeiros jogos têm muito, de Morrowind e Skyrim, tanto da questão de movimentação, como questão de itemização, como questão de pegar item. Ele é muito, os 2 são muito parecidos. Então, só que ele tem uma mega de uma história. Então, assim, é uma lore gigantesca que existe pro Fallout, e uma quantidade também imensa de jogos, no estilo spin-off que fizeram, tanto de sobrevivência de celular, como de construção de bases. Então, assim, é um jogo que tem muita coisa para aproveitar para adaptação. E eu achei muito legal o que fizeram na. Não cheguei a acompanhar a segunda temporada agora, porque foi recentemente que anunciaram. Quero acompanhar, mas a primeira temporada eu achei excelente, assim. Eu assisti 2 episódios, né, eu acho que também, de novo, tem as facilidades que é em Fallout são vários vaults, vários cofres lá. Tu simplesmente diz assim: "Ah, essa aí é um sobrevivente de um outro vault que não é de nenhum jogo, então tem uma história completamente nova, né?" Tem essa facilidade, tu não precisa dizer assim: "Ah, eu vou seguir a história do Fallout 1". Não, é um outro vault, é outra história, vai seguir no mesmo universo, vai ter coisas conhecidas, né, lá na parte da superfície, os necrófitos, etc., outras criaturas lá que vão ser reconhecíveis. Tem o Pip-Boy, tem várias coisas assim que são reconhecíveis para quem joga o jogo e que não precisa seguir a história do jogo, até porque é um outro caso que eu acho complicado, é de ser um jogo que tem escolhas, né? Tu pode escolher se aliar com uma facção, se aliar com outra, e às vezes tu vai assistir a adaptação e a adaptação faz alguma coisa que tu jamais faria no jogo. Ah, eu como jogador não faria isso. E a adaptação, o personagem que teoricamente está seguindo a mesma história que você faz outra coisa, isso acaba te frustrando. Então ali é legal que tu pode dizer assim: "Não, essa é outra história, é outro sobrevivente, é outro vault, não tem a ver com a história que eu joguei, mas é no mesmo mundo, eu vou conhecer outras histórias de Fallout". Então, em jogos nesse sentido que te dão uma escolha de gameplay para tu fazer, para tu chegar num final diferente ou coisa, também eu acho que é um outro complicador para tu transformar aquela mesma história do jogo, numa adaptação de filme ou de série, né. Acho o que que tu pensa sobre essa liberdade que o jogo dá de tu escolher às vezes e de como transformar isso para um filme ou para uma série? Eu acredito que talvez, tiraram, não vou dizer que tiraram, não souberam, dar o tratamento sem perder talvez uma quantidade de pessoas interessadas na série, que não tinham conhecimento como tem esses streams, Netflix, Disney Plus, HBO e por aí vai. Tem muita gente que assiste também por indicação. Então vai acabar,
aparecendo na listagem principal do do stream lá para você assistir, e você acaba, imergindo naquela série, porque ela tá interessante por si só. Então a pessoa acaba não tendo o porquê de ter aquela parte aquela menção, aquela mecânica do jogo. Eu gostei porque eles utilizaram, bastante disso. Claro, tem pontos, co como todo outro jogo, que você não consegue transferir toda a essência para aquela adaptação, mas no na questão de lore, na questão de arte, eu acredito que foi uma adaptação ótima que fizeram. Eu não era muito fã do autor que fez o Ghoul na série, mas, eu acho que ficou a caracterização e a interpretação dele, do personagem, pra quem conhece ele do jogo, eu achei que ficou muito interessante. Ah, eu acho que ficou legal, acho que a parte ali eles conseguiram na parte de efeitos, trazer o trazer a imersão lá no mundo de Fallout, acho que ficou legal essa parte, os trajes do pessoal do Vault, a armadura lá do a armadura mecanizada lá, o traje de combate, né, a estética acho que ficou bem legal, ficou interessante, ficou fiel ao que tá no game, o Pip-Boy, as coisas assim, só que realmente, como eu falei, tem essa parte das escolhas que tu como jogador tu faz dentro do videogame que tu não pode fazer numa série ou num filme, né, então ali é onde que separa a história, né. Na minha história eu fui por esse lado, na história do filme ele vai por outro caminho. Então é legal no caso do Fallout que tu pode dizer: "Não, é outro Vault, é outra pessoa, outro sobrevivente, não tem nada a ver com o que eu joguei", né. Acho que bem interessante. Tá. E eu vou falar sobre uma outra série também que ficou muito bem adaptada, que é do Cyberpunk, que é o Edge Runners. Foi uma animação que ganhou uma nota crítica muito alta, porque realmente ficou interessante. Longe do que o jogo estava, porque na época que ele lançou, o jogo ainda estava com muito bugado, tinha toda aquela de que tinha ficado muito tempo para lançar, lançou, de uma forma ruim, lançou cheio de problema. Então assim, o Edge Runners lançou numa época que o jogo estava defasado, digamos assim. Então, hoje em dia já está bem melhor, tá um jogo bonito hoje em dia. Mas ali E também o Edge Runners ele não adapta a história do jogo, né, ele adapta o mundo de Cyberpunk. é o que eu acho que é mais fácil de fazer, porque tu não precisa se prender na história. Então, se tu queres, eh, alguma coisa que na história do game não vai funcionar lá, tu não precisa colocar, porque é outra história. Então, eh, dentro do Cyberpunk, como eu falei, da parte de escolhas, tu vai fazer uma missão dessa forma, tu joga com o teu personagem, ele é mais focado em um tipo de combate, e lá dentro do jogo vai ser diferente, porque dentro da adaptação do filme, da série, eh, vai ser diferente, ou em alguns casos vai ser igual, mas vai ser diferente do que tu tá jogando. Então ali não é a mesma história, então acaba que tem uma facilidade para a pessoa aceitar, né. Eu assistindo aceito, porque não é a minha história que eu joguei, é uma história paralela, é o mesmo mundo, não pode ter nenhuma discrepância muito grande, então se a mega corporação X é a maior de todas dentro do jogo, na série não pode ser outra, porque daí vai dizer: "Não, não é a mesma coisa", mas alguma coisa ali tu consegue tirar ou colocar ou fazer diferente, por não ser exatamente a mesma história, né. Acho que quem pretende pegar um jogo e adaptar a história 100% do jogo, acho que tem uma dificuldade um pouco maior, né. Sim, nesse caso eu concordo bastante contigo, porque assim, não tiro o mérito, eu quero adiantar isso, não tiro o mérito, porque a
a série ficou excelente, então não tem. É difícil você encontrar uma crítica ruim à série, então não tiro mérito nenhum da série. Mas eu concordo com o David nessa questão de adaptação do jogo, digamos assim, porque eles aproveitaram bastante o mundo de Cyberpunk, que hoje em dia, até mesmo na época que estavam planejando o jogo lá em, sei lá, 2012, 2014, não lembro, já existia alguns jogos no estilo futurista que era o como é que chama? O droid biomecânico? O Eu acho Homem que é, que Bicentenário? bota O Homem Bicentenário, tá falando? Não, 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 essa questão futurista de você não ter um membro e substituir isso de um android, uma peça Um, android, digamos assim. tipo um ciborgue, né? Isso, essa questão de ciborgue, já tinha algumas coisas, tanto jogos como séries, já tinha alguma coisa nesse sentido, mas não tinha tanto a ideia política do Cyberpunk. Então, o que aproveitaram bastante em Edge Runners foi isso, aquela parte do semi-humana, semi-robótica e botaram a questão política daquele mundo. Então, tem a parte podre no criminal, a parte podre no, eh, das empresas lá e tanto do governo da cidade. Então eles aproveitaram toda essa parte e jogaram na série com a história dos personagens principais. Então eu acredito que é até o ponto da série do League of Legends, agora que eu esqueci o nome. Arcane? Como? Arcane? Arcane. E o Arcane também utilizou bastante nesse ponto da questão política, porque já existe no mundo do Runeterra essa questão de reinos e enfim. E eles fizeram a mesma coisa com a série do Edge Runners. Eles aproveitaram esse ponto de interesse da política, porque é uma coisa que gera debate, tanto como você jogando Cyberpunk, como você jogar, assistir a série, gera o interesse de você fazer parte de algum daqueles, se situar lá dentro, digamos assim. E eles aproveitaram muito. Eu acredito que até é o ponto principal de eles ter conseguido tanta, tanta crítica boa, tanta nota alta. Então, eu não vi, eh, como eu já mencionei, eu não vi nenhum lugar que tenha mencionado nota baixa, digamos assim, pro Edge Runners. E, e foi também uma série que aproveitou bastante a questão de efeitos sonoros. E foi uma das adaptações que saíram mais recentes. Eu vou botar recentes nos últimos 10 anos, porque ele não é tão recente assim. Então, mas aproveitaram bastante essa questão dos efeitos sonoros. Então foi uma equipe que trabalhou bem nessa série. E também quero aproveitar, aproveitando que a gente vai falar do Last of Us também, que é uma ótima adaptação, fora a parte da segunda temporada. Eu quero deixar um abraço pro Brian. O Brian, o Batera, nosso fã aí. O Brian Batera é fã do Last of Us também. E de um outro anime que eu esqueci o nome agora. Do Demon Slayer também, ele adora o Demon Slayer. Ah, Demon Slayer, verdade. Um abraço aí, Brian. A gente vai falar agora sobre o The Last of Us. Então, é uma série assim que aproveitando as notas altas que a gente está falando, é uma série que aproveitou, assim como o Fallout, eles aproveitaram essa questão do apocalíptica lá para centrar nesse ponto de interesse. Então, assim, o The Last of Us
utiliza a questão do parasita, né, para quem não conhece a história, então, eles aproveitaram esse ponto de interesse da criação zumbi, digamos assim, que no caso não é tão zumbi ali na série, mas É que é um zumbi científico, né? Tipo, ele ele tá baseado num fungo que existe na natureza hoje, né? E que faz isso com, se não me engano, é com gafanhotos ou alguma coisa assim, formigas, não lembro agora. Mas é um fungo que existe, eles adaptaram, fizeram uma extrapolação lá científica que vai passar a funcionar em humanos, né? Mas ali eu acho também que aproveitaram que o próprio jogo ele é uma narrativa muito forte, né? Ele já tem um roteiro todo dentro do jogo, não precisa inventar uma história, né? Então a história está toda ali, é filmar aquilo que está lá, vamos dizer assim. É, acho que conseguiram, né? A primeira temporada pelo menos conseguiram ali. E é aí que cai num dos pontos de perigo, eu acho, porque tu tens uma história e aí tu vai fazer uma adaptação, tu vai mudar alguma coisa e o fã, a comunidade, não, mas esse personagem nunca faria tal coisa. Ou isso nunca poderia acontecer porque lá no jogo diz que o vírus XYZ não afeta cachorros, vamos supor aqui, né? Nem sei dizer. Mas não, o vírus está dito lá em algum livro escondido no meio do jogo lá que o vírus não afeta cachorros e na série tem um cachorro afetado. Pronto. Acaba a comunidade toda caindo em cima porque cometeram um erro que não tem, na minha opinião, não tem nada a ver. A série pode fazer essa pequena diferença, só que é um perigo porque quando tu tens uma história muito forte, uma história consolidada dentro do jogo, qualquer adaptação tem que ser levada com muito cuidado, porque qualquer diferença pode trazer o hate da comunidade. Eu acho que as diferenças são legais, até como eu comentei. Para que eu vou assistir o Last of Us se ele é exatamente igual ao jogo que eu já joguei? Não tem porquê. Então, alguma coisa diferente vai ter. Tem que ter até para eu ter uma surpresa quando eu estiver assistindo, para eu ter alguma coisa nova, né? Só que tem casos que a comunidade acaba criticando muito, né? ali eles aproveitaram bastante, o que eu posso dizer, acontecimentos atípicos do que já tinham nas cenas de animação dos 2 jogos, eles utilizaram lá do primeiro principalmente, a questão de relacionamento. Então, o que acontecia naquele relacionamento e tal, e eles pegaram e adaptaram pra série. Seja piada, seja um acontecimento dentro do carro, como aconteceu, eles aproveitaram aquilo ali para tentar trazer o pessoal que já era conhecido dos jogos, porque o jogo, bem dizer, já é um grande filme, digamos assim, ele já é um. Então, teria que ter alguma coisa interessante para a pessoa sair daquele que já é um filme para uma série, digamos assim. Então, só que eles aproveitaram ganchos daquela história do jogo para fazer menções. Então, claro, só que se você já sabe como é, o jogo, você vai querer acompanhar uma coisa que é parecida, você já sabe o desfecho. Então, você perde o interesse de assistir aquilo, porque você já sabe como é que vai acontecer. É igual você estar na fila do cinema lá para assistir, sei lá, o terceiro filme do Senhor dos Anéis e passar um aloprado lá e dizer, ó, o Gollum morre lá no final do filme. Então, assim, tem essa questão da pessoa receber um pré-spoiler. Eu já sei o que vai acontecer, então para que eu vou assistir a série? Então, assim, eles têm que fazer alguma coisa chamativa, ou alterar aquilo ali. é, Talvez, como é uma série, por mais que seja adaptada do jogo, talvez mudar como vai finalizar o acontecimento
ou uma linha diferente que não ocorre no Aí, é jogo. como eu falei, esse ali acaba tendo os perigos, né? Porque, digamos que tu altere o final do Last of Us, final do jogo que acontece lá, o final do jogo, não vou dar spoiler também, porque pode estar querendo assistir a série, né? Mas se muda o final aquele final lá. A comunidade que jogou mesmo os caras vão dizer, não, legal, foi um plot twist porque eu tava esperando uma coisa e aconteceu outra. Mas a maioria vai cair matando, dizendo, pô, mudaram, nada a ver, não é assim que aconteceu no jogo. Enfim, vai ter esse perigo de tu mudar coisas cruciais e não ficar como é o jogo, e vai ter o hate da comunidade, né? Mesmo que, digamos que fique bom, né? Aconteceu diferente, ficou bom. Quem não jogou vai gostar, mas quem jogou vai cair em cima matando e vai acabar influenciando quem, quem assistiu só, né? Diz, ó, cara, nem nada a ver, não tem nada a ver com o jogo, acaba gerando o hate, né? Então essa parte é complicada, quando a história é muito forte, muito consolidada, muito pronta já, como o caso do Last of Us, qualquer mexida pode gerar esse hate e tem que ser com muito cuidado, muito pensado e com muita qualidade também, né? Porque mexeu, mudou, tem que tem que estar com a qualidade igual ou maior do que o que aconteceu no jogo, para o pessoal ter uma chance de aceitar, porque se tiver uma qualidade duvidosa, 100% de certeza que vão cair matando. Eu acredito que talvez tenha sido esse o erro da segunda temporada, porque, eles mexeram justo nisso, e o pessoal não gostou. Então assim, gerou hate de quem não conhecia o jogo, foi acompanhar a série, e gerou hate de quem já conhecia a história do jogo e estava acompanhando a série. Então, assim, foi uma coisa que eles esperavam que acontecesse de uma maneira e os roteiristas decidiram seguir para outro caminho. Claro, um pouco de culpa é da escolha de atores, porque assim, por mais que, que sejam atores novos, digamos assim, é, não são atores consolidados para fazer um personagem de peso como o personagem de Last of Us. Então, assim, a atriz ela era muito nova ainda para fazer uma série de peso desse. Ela recém tinha saído de Game of Thrones, onde é que é, fez um papel legal até de uma de no caso do Game of Thrones, se eu não me engano, ela era Ela foi herdeira de um dos clãs do norte lá, né? Acho que é, mataram o pai, o avô, o tio, sei isso, lá, ela e ela assumiu, assumiu como. isso. E então pegaram, aproveitaram ela dali e jogaram pra série. Então, era uma pessoa assim, que não tinha muita consolidação nessa parte. Então, não tinha como levar a alma de um personagem desse peso, porque é um personagem pesado, digamos assim, para você levar. Então, eu acredito que ela não estava pronta para seguir. Talvez. Eu não tenho alguém de cabeça para colocar, eh, para mencionar quem poderia ter feito melhor, porém eu acredito que nesse caso foi uma péssima escolha. A Bella Ramsey é uma atriz muito nova para assumir esse tipo de personagem. Então, claro, tem que ter uma idade parecida. Então já vai ser um pouco complicado para ter esse tipo de consolidação. Mas se a pessoa tivesse um pouco mais de filme, série já no portfólio, eu acredito que ela já teria um pouco mais de eh, Talvez, responsabilidade para. talvez com um pouco mais de experiência, mas talvez a própria direção, né? E como é uma série, tá filmando muito, acaba talvez não tendo tempo de ficar refazendo ou coisa assim. E eu acho que ali, cara, eles poderiam ter feito, como os outros casos que a gente falou, adapta o mundo de Last of Us
esquece os personagens principais, faz um personagem novo, ou um caso, uma dupla também. Poderia contar uma outra história de Last of Us, que talvez eles teriam uma chance melhor, né? Muda a história, faz alguma coisa diferente. Claro, a primeira temporada foi muito boa, né? O pessoal gostou bastante, a segunda não tanto. Mas acho que ali com personagens, como eu falei, personagens novos, tu pode fazer a comunidade dizer, não é o meu personagem, né? Não é o Joey que tá fazendo isso, é outro personagem. O Joey nunca faria isso, a Ellie nunca faria isso. E na série tu vai mudar alguma coisa, vai fazer alguma coisa diferente e acaba com esse hate. Então acho que ali talvez adaptação do mundo de Last of Us com a outra história tivesse uma chance maior de mais. Claro, tá fazendo sucesso, né? Mas talvez eles conseguissem expandir muito mais temporadas, muito mais coisas, contando outras histórias, né? Talvez isso possa acontecer, porque como eles viram que o que aconteceu na segunda temporada, a primeira temporada está consolidada já como uma série ótima, então, talvez não tivesse nem continuado, tivesse parado lá, já estava ótimo, já era uma ótima adaptação. Mesmo que você não soubesse de uma continuação daquilo ali, já estava ótimo, porque tem muita série que termina sem continuar a história. Mas talvez com o hate que recebeu a segunda temporada, talvez eles façam isso. Eles cortem os personagens para seguir uma linhagem diferente, com personagens diferentes, com a mesma história, digamos assim. Talvez eles sigam uma linha The Walking Dead lá, deixem outros personagens e assumam aquela carga do problema no mundo lá. Então, eu acredito assim, não sei dizer se é o que vou fazer. Eu acredito que já tem a renovação para a terceira temporada. É, não li mais notícia, mas é praticamente certeza que já deve ter alguma coisa para a terceira temporada. Porém, eu acredito que eles possam fazer algo justo por conta disso que você mencionou, para eles poderem aproveitar o mundo sem levar tanto hate por conta dos personagens. Aí nesse caso vai ter a dificuldade de criar protagonistas carismáticos com o peso para continuar o legado do Joe e da Ellie, né? Eu acho que é esse o caso. No caso do Fallout lá, o mundo é muito mais protagonista do que o protagonista, né? Então, qualquer história que tu fizer dentro do mundo de Fallout, o mundo é mais interessante, aquela experiência toda, do que o personagem. O teu personagem dentro de Fallout, ele não fala no jogo, né? Ele não fala, não faz nada, então os diálogos ali é uma coisinha meio pronta, tu acompanha a história do mundo. E no caso Last of Us, tem muito o relacionamento dos dois, né? E acaba que para tu fazer uma outra história, vai ter que ter personagens no mesmo nível, né? É, que é isso, acho que tu queres falar mais de alguma adaptação aí? Na verdade, só queria te pegar de surpresa agora. Eu queria falar de uma adaptação que eu não comentei contigo. Pode falar? Resident Evil. Tá. Vamos lá. É, Cara, Resident Evil é um caso meio atípico. Eu acho que o primeiro eu acho que foi um bom filme, talvez não tão boa adaptação. Aí tem esses casos, né? Filmes bons que não são boas adaptações. Ou tá se falando da série, talvez qual que tá se falando do Não, do filme? filme mesmo, filme. Eu acho que é aquele caso. Saiu, deu 4 ou 5 filmes já do Resident Evil. Eu acho que levando em conta os plots dos jogos também, né? Ele não é das piores, é uma boa adaptação. Depois, né? Mas o primeiro filme é legal, eu acho que é interessante. Tem algumas coisas que se relacionam ali com o jogo. O filme não é de todo ruim. É,
meio galhofa, né, mas é aquela coisa, o que a gente tinha na época, eu acho que interessante. Depois acabou evoluindo, tipo Velozes e Furiosos também, né, começou na Terra e parou no espaço, e Resident Evil foi pra esse lado também. Falar de adaptação à série daí também foi horrível, né, a série de Resident Evil. Eh, mas acho que o primeiro filme ele se salva, eu No acho. caso da série, eu não vou comentar porque eu tô sem advogado. Não, mas o que tu acha do filme, do primeiro filme lá do Resident Evil? Eu vou te dizer assim, eu não vou dizer que é de todo ruim, mas digamos assim, se não tivesse o conhecimento que ele é adaptado do Resident Evil, eu acredito que eu sentiria mais amor pelas adaptações. Porque ficou um thriller, digamos, com zumbis, O que digamos. eu falei, né, ele é um filme, não é um ótimo filme, tá, pessoal, não vamos aqui, não é um ótimo filme, né, um blockbuster quebra bilheterias, mas ele é um bom filme divertido que talvez não adaptou exatamente o que se esperava de Resident Evil, né. Mas eu acho que esse é o caso. Se não soubesse que era uma adaptação, tu assistiria o filme com olhos melhores, né? Ficaria melhor, o filme melhoraria se ele não fosse um, uma adaptação de Resident Evil, mas talvez pouca gente assistiria se ele não fosse o É, nome Resident Evil, né? esse foi mais surpresa, porque eu tava aqui falando de Last of Us, daí veio o zumbi e eu lembrei, pô, tem mais um que é a adaptação, tem o Resident Evil também. Eu disse, vou falar com o David. Então, era mais. Esse ficou de surpresa mesmo, de. Ele não planejava falar do Resident Evil. Não, mas tá certo. Eu acho que aí depois, se bem que os jogos também, né? Os jogos também descambam muito a horas que coisas impossíveis acontecem, como no filme, nos outros filmes, né? Nas outras sequências ali acontecem coisas incríveis que extrapolam. Só que nos jogos também acontece, né? Então, não tem muito o que falar, né? Acontece. Talvez até isso torne um pouco melhor as adaptações, mas mais games, né? Ficam mais galhofas ali e acaba divertindo um pouco, né? Resident Evil dá aquela diversão sem culpa, né? Então, gente, Cara, é, antes de a gente terminar, se não tem mais nenhum ali pra falar, queria perguntar pra ti assim, qual é o game que tu acha que precisaria ter uma adaptação? Qual é o que tu gostaria de ver um game adaptado pra ver a história? eu, no caso, Isso. pô, eu achei que você estava falando pro pessoal de casa já. É, Não, jogar a bomba pra ti primeiro aí, depois o pessoal bota nos eu- comentários, mas primeiro vamos ver, respondendo a tá, bomba aí, então, qual é o jogo. aproveitando aí, ó, deixa aí nos comentários qual adaptação que você quer ver de jogo pra série ou filme. Bom, assim de cabeça também ficou meio de surpresa pra mim. Me Eu, pegou de surpresa ali com o Resident Evil, agora vai ter surpresa também, vai ter que eu, responder. eu acredito que o Devil May Cry seria interessante, um filme do Devil May Cry. Devil May Cry, um filme É, mesmo ou uma série? Filme. eu acredito que um filme ficaria melhor. Eu acredito que uma série ficaria muito maçante. E mais focado em que, assim, tu acha que pegar ali o primeiro Devil May Cry e adaptar, ou fazer uma adaptação mais livre? Eu acredito que se fosse seguir questão de história, eu acredito que o 3. Mas aí conseguiria jogar o 3 direto no filme sem nenhuma bagagem do um e do dois. Não, teria que ter pelo menos uma, tipo, explicação inicial, digamos, um pré-desenvolvimento de personagem para no comecinho, que nem eles fazem com a maioria dos filmes de herói, que faz aquela é, como se tornou assim. Então, vou botar o exemplo aqui do Homem-Aranha lá, mostra o comecinho até ele ser mordido lá pela aranha e ali pra frente. Então eu acredito que teria que ser uma coisa assim. Mas eu acho que a história do 3 de todos os Devil May Cry, é uma coisa que eu mais gostei foi do 3. Tanto dos chefes e tal. Só que
Eu não sei como seria a recepção pela crítica, por questão de gore, digamos assim. E é o caso do estúdio assumir, né, botar uma faixa etária maior lá, né. Mas eu acho que poderia então fazer uns 10, 15 minutos ali de introdução, resumindo o 1 e o 2 ou a origem do Dante, e depois soltar a história do 3. Daí qual você acha que dá pra adaptar, jogo dá pra adaptar pra filme Cara, ou série? pra mim, assim, tem já vários que estão aí, né, Sekiro tá para sair uma adaptação, tem outros ali também que tem. Um que eu acho que não tem nenhuma previsão e acho que dificilmente vai acontecer, mas que é um jogo que eu gosto bastante, a gente jogou também muito, que tem uma lore legal, que tem alguma coisa que daria para trabalhar bastante, é Remnant from the Ashes. Acho que é Bem interessante. um jogo legal, tu pode jogar até 3 pessoas, então tu poderia fazer um filme ali com 3, 3 personagens principais, ou até um solitário mesmo, fazer o herói solitário lá, né? Como se estivesse jogando a campanha sozinho. E tem uma lore legal, tem efeitos legais, monstros interessantes. Poderia desenvolver bastante a parte dos NPCs lá, que no jogo não é muito desenvolvido, mas daria para desenvolver, fazer um monte de conexões ali. E eu acho que seria um underground ali, um pouco falado que ficaria legal uma adaptação. Eu também acredito que ficaria interessante, cara. Tem uns bichos esquisitos lá, mas eu acredito que daria pra aproveitar bem. Bom, gente, tem várias adaptações que a gente não mencionou, tem até os principais, como The Witcher, enfim. A gente acabou não mencionando, mas talvez fique para um próximo episódio. Então, por hoje a gente vai estar encerrando por aqui. Quero avisar que o link do Apoia-se está aqui embaixo do vídeo. Dá aquela forcinha pra gente lá. Já segue a gente aqui no canal. Deixa o inscrever-se e o curtir ali. E é isso, gente. Já Isso aí, desejo uma boa semana. repasse o episódio aí para as outras pessoas que vocês conhecem, divulgue o canal, ajuda a gente aí. Falou e até mais. Até mais, gente. Valeu.